Olá, querido aluno, querida aluna, professor Vitor Kessler na área, iniciando mais uma aula aqui pelo GRAM. E a gente vai trabalhar com visualização de dados. Visualização de dados. Você tem que enxergar os dados, não, você tem que enxergar uma informação que está não tão clara naqueles dados. Você pega seus dados, transforma em um gráfico, transforma em um painel interativo, transforma no dashboard, né, que a turma chama de dashboard, e aí você consegue interagir com os dados e visualizar as informações que você precisa, tá? Pensando no antigamente, o que era visualização de dados? A gente ia lá no Excel, abria uma planilha, uma tabelinha e depois pedia para criar um gráfico sobre aqueles dados. De vez em quando eu vou tossir que aqui em Brasília não está bom o clima não. Aí beleza. Hoje a gente está no outro patamar, já diria o jogador. A gente está falando de ciência de dados, a gente está falando de fluência em dados, né, que está na moda, ou seja, hoje a gente tem que ter a capacidade de pegar dados, pegar uma tabela, pegar uma planilha, pegar uma base de dados em SQL, em um banco de dados e extrair em SQL algumas informações para você gerar visualizações atraentes. No processo de um projeto de ciência de dados, a gente vai se preocupar com visualização em dois momentos. Primeiro, quando a gente está lá explorando os dados, tem um termo que a gente chama assim, análise exploratória dos dados, onde a gente vai ver não só as estatísticas daqueles dados, mas também vai visualizar informações relevantes sobre aqueles dados. Por exemplo, correlação entre variáveis, entre colunas da minha tabela. Toda vez que o peso aumenta, a altura de uma pessoa também aumenta. Existe uma correlação entre esses dados. E visualmente, com um gráfico de dispersão, o famoso scatter plot, a gente consegue visualizar essa relação entre altura e peso de uma pessoa, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está no projeto de ciência de dados, que a gente tem que pegar os dados que a gente vai levar para depois ensinar uma inteligência artificial a aprender sobre aqueles dados, a gente precisa conhecer melhor os dados. É onde entra a visualização na primeira parte desse processo. E lá no final, depois que a IA está pronta, depois que eu fiz uma IA que vai prever se uma transação é fraudulenta ou não e vai bloquear a transação com indícios de fraude. E isso vai gerar economia, isso vai gerar milhões de reais por mês que o banco vai economizar. E aí o que é que você vai fazer? Você vai criar um gráfico de linha que vai mostrar o quanto que o novo projeto de inteligência artificial economizou por mês para aquela instituição bancária. E isso vai estar dentro de um dashboard que o dono do banco vai olhar e ele vai ficar super feliz, né? Poxa, essa IA valeu a pena mesmo, viu? Bela decisão quando eu coloquei esses meninos da TI para trabalhar, tá? Então, moral da história, visualização de dados nada mais é do que você extrair informações de bases de dados. E aí a gente vai pensar agora no que a gente está fazendo aqui, que é estudar para concurso, né? E estudando para concurso, eu vou trazer o seguinte para vocês, os principais tipos de gráficos e as respectivas questões de concurso que a gente encontrou, acho que foi de 2021 para cá que eu fiz o corte, tá? E sobre como esses gráficos são cobrados, num viés mais de apresentação, de visualização, tá? E não num viés puramente estatístico, porque alguns gráficos, como o histograma, que a gente vai falar aqui nesse curso, ele é utilizado, ele tem um monte de questão de estatística que pergunta sobre cálculo de frequência e tal, que eu acho que não cabe num curso de visualização de dados, tá bom? Então é isso. Professor de estatística lá, com certeza tem lá. Depende do seu edital, né? Que ninguém sabe para quem que eu estou dando aula, para qual concurso eu estou dando. Mas o que importa aqui é que você vai ter uma visão geral de como visualização de dados é cobrada em concursos. No final do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas relacionadas à construção de gráficos, à construção de visuais, de visualizações. Tá bom? Chega de conversa, vamos para o nosso material. Vitor Kessler, não sei porque que você não está me seguindo, deixa eu beber uma aguinha aqui. E o conceito de visualização de dados já está aí na sua mente, né? Você representa graficamente, por meio de gráficos, por meio de infográficos, por meio de imagens, informações e muitas vezes os dados que deram origem a essas informações. Tá bom? Isso é interessante porque eu vou conseguir uma compreensão, eu vou entender aqueles dados, eu vou interpretar padrões, tendências e até pontos fora da curva, né? Dados que não fazem sentido, eu consigo identificar esses dados que são
estatisticamente falando, assim, diferentes, né? Ó, se eu tenho peso e altura, e aí eu começo a plotar o peso e a altura da galera. E aí tem um doidinho aqui, ó. Esse doidinho aqui, ele tem um peso altíssimo e uma altura baixa. Ele não segue o comportamento esperado. Ele é um outlier. E eu consigo visualizar que ele é um outlier por meio do meu querido gráfico de dispersão que eu desenhei aqui para vocês. Tendências. Eu estou avaliando uma série histórica de queimadas em Brasília, que está na moda, né? E aí, começo do ano, queimada baixa, chega no meio do ano, acaba a chuva, começa a crescer, aí chega no final do ano, desce. E assim vai, tá? Aí, por exemplo, hoje aqui em Brasília tá assim, ó, tem um outlier, porque o negócio para pegar fogo é Brasília, viu? O que mais? E padrões, eu vou a partir de padrões. Esse aqui é um padrão, né? Eu consigo perceber que toda vez que o peso da pessoa aumenta, a altura da pessoa aumenta proporcionalmente, né? São variáveis correlacionadas, existe uma correlação positiva entre peso e altura das pessoas, tá bom? E aí, vamos começar pelo começo, o famoso gráfico de barras, que pode ser composto de barras verticais ou barras horizontais. Todo mundo conhece um gráfico de barras? E a ideia aqui, pessoal, é trazer para vocês quando que eu vou usar determinado tipo de gráfico, que às vezes vem questões que mostram assim, ó, dado um cenário tal, qual é o gráfico que eu vou utilizar. Aí, dependendo do cenário, você vai escolher lá, gráfico de barras, gráfico de pizza, por aí vai, tá bom? Ele é utilizado para comparar quantidades em diferentes categorias. Se eu pensar nas categorias como meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, eu vou ter vendas que aconteceram em janeiro, vou ter vendas em fevereiro, vendas em março e por aí vai, tá? As barras podem ser verticais ou horizontal, falei para vocês. Eu vou usar para comparar dados discretos ou categóricos, como número de vendas por mês, como aqui, ó, o número de vendas por mês. Isso quer dizer que em junho eu vendo mais, ou o desempenho de diferentes equipes e tal, tá? Então, porque eu posso ter assim, ó, equipe 1 e equipe 2. E em janeiro, em vez de ter esse gráfico verde, esquece essa barra verde. Eu teria uma barra assim, representando a equipe 1, uma barra vermelha, e uma barra verde representando a equipe 2. Isso quer dizer que, em janeiro, a equipe 1 vendeu mais do que a equipe 2. Então, estou comparando aí diferentes equipes, diferentes categorias, tá? Quanto à altura ou comprimento da barra, né, depender se é vertical ou horizontal, essa distância aqui, gente, como está dizendo aqui, ó, indica o valor de cada categoria. Categoria janeiro, ela parou aqui. Isso quer dizer que aí a gente vem aqui, cruza o gráfico, o eixo Y, e vai dizer que aí é uns 110, 115, né? Beleza. É uma boa prática, inclusive, você colocar valores aqui para você facilitar a vida de quem está lendo o gráfico, tá? Eu não coloquei, que coisa. Em fevereiro aqui vendeu 150 certinho, tá? E assim sucessivamente. Quanto maior a barra, maior o valor. Então, visualmente, eu consigo enxergar quem são os melhores meses para vender nessa situação apresentada nesse gráfico, tá bom? E aí, questão do concurso, porque assim, ó, o negócio aqui, meu jovem, é passar em concurso. Então, a gente vai responder, para cada gráfico que eu trouxer aqui, eu vou responder 5, 10, 15 questões de concurso para você entender, compreender visualmente e estudando bem como é que os gráficos eles vão ser cobrados na sua prova, tá? Então, vamos lá. Prova da FCC, Fundação Carlos Chagas, 2021, TJ de Santa Catarina, analista de sistema, uma prova para o cara de TI, falando sobre visualização de dados. A produção anual de sucos de uma indústria está representada no gráfico de barras abaixo. Então, ó, categorias de suco: uva, laranja, manga e pêssego. Quem vendeu mais? Qual é a produção que vende? Qual é a maior produção anual de sucos? É de laranja, que bate aqui os 35 produção em 1.000 litros, 35 mil litros de suco de laranja produzido por uma indústria. Aí a pergunta é, a produção anual de suco de laranja somada à produção anual de suco de pêssego equivale à metade da produção anual total de sucos dessa indústria. Gente, aqui está muito legal porque tem essas barrinhas aqui, né? E aí essas barrinhas que passam ao fundo, que servem para você visualizar melhor, entender melhor os dados, é só contar. Ó, uva vendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Manga, 3. Pêssego, 2. Qual é o valor geral aqui?
6 mais 7, 13, 16, 18. 18 vezes 5, né? Que são 5.000 litros. 18 vezes 5K litros. Beleza. Aí ele está dizendo que a laranja somada ao pêssego, quanto é laranja mais pêssego? 7 mais 2, 9. Equivale a metade da produção anual. Já matou o gabarito aqui, ó. 9 é metade de 18. Tá? 9 vezes 5, você tem que multiplicar por 5, né? O que eu estou fazendo visualmente eu consigo sem precisar multiplicar, porque se eu estou multiplicando todo mundo, não preciso multiplicar. 9 vezes 5, 45 é a quantidade, a produção anual de suco de laranja com pêssego. E a quantidade total é 18 vezes 5, que é o drobo. Então, gabarito aqui, ó, letra A, fácil. Manga é a metade da produção de laranja. Manga não é a metade da produção de laranja, porque aqui tem 3, aqui tem 7 vezes 5. Pêssego é 1/4 da produção de uva. Se uva tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pêssego tem 2, pêssego é 1/3, meu jovem. Manga somada ao pêssego é maior que laranja. Manga mais pêssego dá 5 vezes 5. Laranja tem 7 vezes 5.000 litros de produção anual de suco. Manga é menor do que a produção anual de suco de pêssego. Manga é maior, né? Aí, as crianças aí, né? Por favor. Então, letra A é o nosso gabarito. Prova avança São Paulo. Essa banca está cada vez mais ganhando concurso de prefeitura. Prefeitura de Rio Claro, São Paulo, para psicólogo. Tem aqui, ó, um gráfico de barras que mostra a quantidade de itens vendidos numa empresa por mês. Que é exatamente o meu exemplo que eu trouxe, só que aqui ele fez o favor de colocar o valor absoluto de cada mês, com as quantidades de vendas realizadas em cada mês. Analisando o gráfico, é possível afirmar que, letra A, foram vendidos 3.600 itens no primeiro semestre. Aí eu vou ter que somar isso tudo, é? Poxa! 530 com 680 com 510 com 680, meu Deus do céu. Mas 3.600? Acho que não. Mas tá bem pertinho, hein? Vou ter que fazer essa conta, deixa eu pular. Vou botar um asterisco aqui que eu não tenho tempo a perder com conta. Entre abril e maio, houve um crescimento de 1,4. De abril, era 720. Para maio, 710, houve decrescimento. Então, isso aqui tá fora, né? O mês de maio registrou o maior período de vendas. Mentira, porque o mês de abril é que registrou o maior período de vendas, com 720 vendas. Corta ela também. As vendas acumuladas em janeiro, fevereiro e março são maiores do que abril, maio e junho. Janeiro, fevereiro e março vendeu menos do que abril, maio e junho. Concorda? Visualmente, eu não preciso nem fazer conta, é só ver a altura das barras. Janeiro, fevereiro e março, não. A variação percentual entre março e abril foi de 41%. De março para abril. Parece que sim, hein? Parece que sim. Parece que sim. A gente tem que fazer uma continha aqui para confirmar, mas aumentou 40%? Será? Isso deu isso tudo? Deixa eu ver aqui. É, porque aqui não vai dar, né? Não vai bater 3.600. Por exclusão, 41%. Vamos fazer esse cálculo. 510 menos 720. 720 menos 510 vai dar 210. Quanto é 210? Quanto é 210 de 510? 40%. É isso aí. 210 por 510. Vixe Maria, deu preguiça agora, hein? 2.100, boto 0, que é, aí 2.000 por 5, 5 vezes 4, 24. Aí sobrou 100, aí 100 por 5, aí bota mais 1, é 40 e alguma coisa, 0,4 alguma coisa, você multiplica por 100 e vai dar os 40%. Não vou fazer essa divisão completa não. Mas aqui está o nosso gabarito, tá bom? Pode ter uma questão assim bem chatinha pedindo continhas matemáticas para você fazer? Pode. Prova da Fundep, assistente fiscal sanitário da Prefeitura de Minas Gerais. A empresa de reciclagem faz o levantamento das quantidades por tipo de material que coleta por mês e organiza esses dados em gráficos de barra. O gráfico a seguir apresenta o registro da coleta realizada em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2020, eles pegaram foi 250 quilos de vidro, 200 de plástico, papel 150 e metal 100 quilos. Né? Muito bem. Analisando o gráfico, é possível afirmar que letra A. O peso total de matérias de plástico e vidro foi maior que 500. Plástico mais vidro dá 450, né, meu jovem? Não. B. O peso total de matérias de vidro e papel dá 300, 400. Foi maior que 450? Não. Peso total de metal e plástico, metal é 100, plástico é 200. 300? Também não. Peso total de papel
e metal. Opa, peraí, foi maior, né, gente? Eu tô botando igual na minha cabeça aqui. Calma, vou voltar, que senão eu vou fazer errado. Vidro e papel foi maior? Não, porque foi 400. Metal e plástico foi maior que 350? Metal 100, plástico 200, 300. Não, D é o gabarito. O peso total de papel e metal foi maior que 200. Papel é 150 e metal é 100, 250, gabarito, letra D. Beleza, meu jovem? Vamos trabalhar. Vamos resolver questões que trazem nossos cargos. Aí a gente chegou aqui numa questãozinha mais complexa, do IPEA, que além de ter um gráfico de barras com duas categorias agrupadas, né, a gente tem aqui uma linha de tendência com a variação percentual dos ativos de quê? Vamos com calma. Com as mudanças nas leis trabalhistas, maior flexibilização nos contratos e jornadas de trabalho, foram sentidos impactos nos objetivos e nos indicadores do setor de gestão de pessoas. O gráfico abaixo, que está do lado, contrasta mensalmente a quantidade de novas contratações no ano corrente, barras claras, e quantidade de novas contratações para o mesmo período no ano anterior. De quê? De pessoal, né? E o percentual de contratados ativos na comparação ano a ano. Então, que é a linha pontilhada. Então, aqui é a variação de contratação, contagem de novas contratações. Esse aqui é o ano mais recente, você vê que a turma está contratando bem mais do que no ano anterior, né? E os indicadores do gráfico permitem verificar. Vamos lá. Letra A. Ano anterior apresenta redução na quantidade de contratações mês a mês em função da mudança da legislação. Ano anterior apresenta redução. Apresenta, né? O ano anterior, que é a barra escura, está sempre tendo mês a mês um valor menor do que no ano atual. Gabarito é a letra A, Tá fácil assim? Vamos ver as outras. Maior percentual de retenção de pessoas ativas ocorre historicamente no primeiro trimestre. Maior percentual de retenção de pessoas ativas. Contagem de... Caraca, essa aqui é uma viagem, hein? Essa aqui eu tô sofrendo aqui com vocês. Vamos ver. O que acontece? A retenção... Essa aqui também eu vou pular, porque eu estou com um raciocínio aqui na minha cabeça, eu quero ver se ele é verdade ou não daqui a pouco. Mês de abril apresenta em ambos os anos os maiores resultados em contratações. Essa eu vou jogar fora, né? Porque não. O mês que tem mais contratações aqui é setembro. Né? Setembro aqui no ano atual. Então, essa aqui eu vou jogar fora. Essa aqui eu jogo fora sem medo. Percentual de retenção de ativos ano a ano mostra-se em ascensão nos 2 últimos meses. Na verdade, cai nos 2 últimos meses daqui do gráfico, né? Então, errado. Segundo e terceiro quadrimestres do ano corrente apresentam maior quantidade de contratação do ano corrente. Segundo e terceiro quadrimestres. O primeiro quadrimestre é esse, o segundo é esse, e o terceiro é esse que está incompleto, que está faltando dezembro. Ele está me dizendo que nesses dois aqui, no ano corrente, apresentam maior quantidade total de contratações. E, de fato, a barra clara, que é a quantidade de contagem de novas contratações, ela está alta aqui, né? Eu vou de letra D, de letra E. Eu iria de letra E. Vamos ver a letra A. O ano anterior apresenta redução na quantidade de contratações. A gente viu que... Pois é, olha aí, ó. O ano anterior apresenta redução na quantidade de contratações mês a mês em função da mudança da legislação. Que legislação é essa, gente? Com a mudança das leis trabalhistas. Não, houve uma redução no ano anterior. A contagem de novas contratações está aqui, estão crescendo. Na verdade, aumentou a quantidade de contratações com a mudança na legislação. Então, o ano anterior apresenta redução. E eu não entendo essa daqui, porque essa daqui não está correta. Veja aí para mim, me explica aí, Sérgio Granrio, o que é que você quis dizer? O ano anterior, que é a pretinha, apresenta redução na quantidade de contratações mês a mês, em função da mudança da legislação. Ou será que, quando foi que aconteceu a mudança da lei? Não diz, né? Mas está aumentando. O errado disso aqui é dizer que ele está reduzindo a quantidade de contratações mês a mês, mas na verdade ele está dando uma aumentada, tá? O ano anterior. Os pretinhos estão aumentando. Então essa está errada mesmo. A E é o gabarito. Maior percentual de retenção de pessoas ativas ocorre historicamente no primeiro trimestre. Retenção, não, são valores baixos aqui, né? Então está errada também. Letra E é o nosso gabarito nessa questão complexa da Sérgio Granrio.
Beleza. E aí a gente vai agora para os gráficos de pizza, o gráfico de setor, tá? Gráfico de setor, conhecido popularmente como gráfico de pizza. Todo mundo conhece um gráfico de pizza, como está aqui, né? O market share tem 4 empresas, a maior empresa é essa daqui, ó, que tem 35% do mercado, depois vem a empresa B, depois a C e a D empatadas. Muito bem, mostra a divisão de um todo em partes, com formato circular, que todo mundo conhece, cada fatia representa uma proporção de uma categoria, tá? Quando eu quero mostrar a proporção de partes em relação ao total, o gráfico de pizza, ele é muito utilizado, tá certo? O gráfico de pizza, ele é um demonizado, bichinho. Os caras mais novos, assim, tipo, que pensam em storytelling, com dados, com essa coisa mais moderna, acham que o gráfico de pizza, ele meio que... É melhor você fazer um gráfico de barras, né, que vai trazer a mesma informação, mas você vai ter uma facilidade maior de perceber. Mas não, um gráfico de pizzas bem usado, ele tem o seu valor sim, tá? Mas nem sempre ele vai ser o escolhido. Se eu quero pegar um valor, normalmente em percentual, porque aí fica muito legal na pizza os percentuais, né? E eu vou atrelar cada percentual a uma categoria diferente, cabe muito bem o meu querido gráfico de pizza, meu gráfico de setores, tá? Cada fatia de pizza corresponde a uma categoria, você nunca mais vai dizer que não sabe o que é um gráfico de pizza, que até porque visualmente é muito fácil de perceber, né? Cada fatia é uma categoria e o tamanho da fatia é a participação daquela categoria naquele valor que está sendo distribuído, que está sendo apresentado no gráfico de pizza, tá? Se você colocar muita fatia, dá confusão, tá? Isso aqui é um detalhezinho que a gente depois volta a falar quando estiver falando de boas práticas. Beleza. Isso posto, Fundação CETRED, estatísticos, veio ruim aqui, né? Mas fui eu não. Assinale a alternativa que responde a seguinte pergunta: qual é o tipo de gráfico categorizado por ser um gráfico para se ter uma noção das proporções dessas categorias entre si? Que categorias que ele está rememorando aí, que não falou em nenhum momento? E por essa razão, ele é mais indicado quando o número de categorias é pequeno. Eu quero ter uma proporção de categorias em relação a determinado valor, a determinado atributo, e eu tenho poucas categorias. O gráfico de setores é o gráfico de pizza, tá? O gráfico de colunas e de barras, normalmente você utiliza ele quando você tem mais categorias, porque aí ele facilita a visualização de diversas categorias, tá? O gráfico de linha você utiliza para ver a variação ao longo do tempo, a gente vai estudar o gráfico de linhas. E o de dispersão é aquele gráfico que eu tenho aqui, ó, peso e altura, e você tem diversos valores sendo plotados se você faz a comparação entre uma variável e outra, tá? E aí depois faz a regressão linear aqui. Então, moral da história, o gráfico de setores é o nosso gabarito, gráfico de pizza. Prova da Quadrix 2024, analista de TI do CRQ, Conselho Regional de Química. Os gráficos de pizza não são utilizados na visualização e na análise exploratória de dados. Até o cara que está querendo enganar a gente aqui, o examinador querendo enganar a gente, mas não, gente, a gente usa, pode usar, fazer um painel, um dashboard com gráfico de pizza bem feito lá, por que não? Mais uma, Fiocruz 2024, design de exposições para Museu de Ciência, belo cargo, hein? Ah, tecnologista em saúde pública. Alfabetização visual, virtual literacy, é uma questão a ser levada em consideração quando se define qual a melhor representação gráfica para determinado conjunto de dados e informação. Tá? Esse é o tipo de análise que pode aparecer na sua prova, se o tema for visualização de dados. Tá? Comparar uma situação com qual gráfico é melhor para aquela situação, para aquele conjunto de dados. Quando se tem de representar graficamente um conjunto de dados e se deseja demonstrar relações entre porcentagens e partes de um todo com a respectiva soma do valor total, a melhor opção entre as alternativas apresentadas abaixo é gráfico de barra porcentagens em relação a um todo. Você perde a noção do todo no gráfico de barra, gente. A pizza não, você sabe qual é o todo. Tá? Box plot ou gráfico de caixa é um gráfico que a gente utiliza para identificar outliers. Tá? Então você vai ter aqui uma distribuição de valores e tipo, sei lá, altura da pessoa, que é a altura da pessoa, altura, e aqui por país.
Olha que legal. Vou fazer um gráfico aqui de box plot, que não está aqui no nosso material, mas vai que aparece. Aí aqui, ó, aqui é a altura da pessoa. O cara é baixinho aqui, o cara é alto aqui. E aqui, que país é esse aí? Esse país aí é o Brasil. Aí você vai lá para o Japão. Aí no Japão a variação dos dados, o box plot dele é menorzinho, vai mais embaixo aqui. Tá? Por quê? Porque aqui é o preconceito, né? Os japoneses são mais baixinhos que os brasileiros de uma maneira geral, né? Historicamente, geneticamente e tal. E o que esse gráfico está me dizendo? Que a mediana dos dados de altura dos brasileiros fica aqui, ó, 1,76 m. E a mediana dos japoneses fica mais embaixo, em 1,73 m. Tá? E ele está dizendo aqui que o primeiro quartil é esse, o terceiro quartil é esse, e os limites que a gente considera se um dado é ponto fora da curva ou não são esses. Tá? E aí se aparecer um brasileiro aqui com 2,20 m, ele é um outlier, porque só tem ele na população brasileira com 2,20 m. Tá? Se aparecer um japonês aqui com 2 metros, ele já é considerado um ponto fora da curva. Essa é a lógica do box plot, e o que tem a ver em apresentar percentagens e partes de um todo com isso aqui? Nada. Gráfico de linha, eu vou ver a variação de alguma variável ao longo do tempo. Gráfico de pizza vai ser o nosso gabarito. E o mapa de temperatura, gente, pode ser um próprio mapa e assim... Já viram uns mapas que eles são coloridos, alguns com a parte do mapa com a cor mais forte, parte do mapa com a cor mais fria? É o mapa de temperatura, tá? Ele pode, por exemplo, vou fazer um Brasil aqui, ó, Brasil. E aí, densidade demográfica vai ser maior aqui, ó, no Sudeste, no Sul, aí no Nordeste vai ser menor, no Norte vai ser bem mais, vai ter bem menos gente por metro quadrado. Isso é um gráfico é um mapa de temperatura. Quanto maior a cor aqui vermelha, quanto mais vermelho for o dado, mais gente junto, apinhada, vai ter no canto aqui, no Sudeste, nesse caso. Tá bom? Letra D, gabarito. E a gente vai trazer agora, com detalhes, o gráfico de linha. O gráfico de linha é o gráfico que me mostra a variação de uma variável, por isso que o nome dela é variável, ao longo do tempo, normalmente ao longo de um eixo. Mas normalmente é ao longo do tempo. A lógica do gráfico de linha ele combina muito quando você... a tosse chegou. Quando você quer apresentar a variação de um dado ao longo do tempo, como está aqui no nosso material. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vendas. As vendas ao longo dos meses. Em março vendeu foi nada. E o pico foi em junho, tá bom? Visualmente a gente consegue avaliar a variação de vendas ao longo do tempo. São dados normalmente contínuos, né, ao longo do tempo, e você faz pontos conectados por linhas. Quando usar dados contínuos, quer dizer que eu uso dados numéricos, tá? Sempre no eixo Y vai ter sempre dados numéricos, representados no eixo Y, no eixo X vai estar o tempo. Se eu quero verificar tendência ao longo do tempo, como o crescimento das vendas mensais de uma empresa, variação de temperatura ao longo dos dias, o gráfico de linha é o mais adequado. Uma coisa aqui interessante é a inclinação da linha. Ela vai mostrar a tendência, tá? Ó, se eu paro aqui, eu posso chegar a uma conclusão que pode estar equivocada, que eu estou com uma tendência nesse gráfico de aumento. Por quê? Porque a inclinação está, maior parte dos meses, aqui ó, está indo para cima, tá? Então eu posso esperar que finalmente vai ter um crescimento aqui em julho? Podemos esperar, mas a gente só vai saber na prática se o que aconteceu não foi aqui. Até porque ela está fazendo um sobe, desce, né? Fica mais difícil analisar um gráfico desse jeito, tá bom? Quanto maior o ponto, é o pico do valor. E quanto menor, mais baixo é o valor que você está representando aqui no eixo Y. Não tem mistério com gráfico de linhas, tá? E aí, ó, uma questão da Fundep que compara gráfico de linhas com gráfico de barras que a gente já estudou. Prova para assistente de administração de 2024. Tendo em vista os conceitos de gráficos no Excel, tá, tudo bem. Numere a coluna 2 com a coluna 1, associando os tipos de gráficos às suas características. Então, tem gráfico de linhas que é o 1, gráfico de barras que é o 2. É útil para comparar várias categorias de dados, onde cada categoria vai ser representada em uma barra. A gente está falando aqui do gráfico de barras. Então, já vou jogar fora a letra B, a letra C. É usado, já sei que, ó, 1 e 1. Já sei que aqui é gráfico de linhas, preciso nem ler. É usado para visualizar tendências de dados ao longo do tempo. Correto, é o gráfico de linhas. Por fim, agora vamos ao gabarito, 1 ou 2.
é usado para identificar padrões em conjuntos de dados contínuos. Identificar padrões em conjuntos de dados contínuos. Como eu falei para você, os dados contínuos que vão estar aqui do eixo Y, ele vai ter um padrão ao longo do tempo. E eu vou identificar esse padrão visualmente utilizando o gráfico de linhas. Por isso que o gabarito é a letra D de dado, tá bom? Mais uma aqui, olha aqui o gráfico, desmatamento da Amazônia e autuações do IBAMA. Gente, isso aqui não é uma boa prática nesse gráfico, porque ele está fazendo dois eixos diferentes, dois eixos Y diferentes, isso confunde mais do que ajuda, porque você pensa que está na mesma ordem de grandeza e não está. Tá? Isso aqui não é uma boa prática, examinador. Você não pegou um bom gráfico. Diz que o gráfico foi da agência Gov, do governo. Ainda bem que estão fazendo concurso, estão pedindo para o cara saber das boas práticas. Prova para o Sensipan, a banca é a IADES. Considerando o gráfico de dupla entrada, porque são duas linhas e tem dois eixos Y, ó, área desmatada, desmatamento é a linha preta, e aí ó, a linha preta começa em 7.536 e termina em 9.000. Termina aqui mais ou menos, né? Ou seja, para a linha preta, o que vale é a barra, o eixo Y da esquerda. Para a linha pontilhada, que é número de autos de infração, o que vale é esse eixo Y do lado direito, com o número de termos de infração que foram lançados. E veja que a grandeza é diferente, vai de 1.000 a 5.000. Em 2018 foram 3.000 termos, desceu e agora subiu e estamos com 5.000, mais de 5.000 termos. Tá? Vou apagar aqui para não ficar bagunçado. Esse é o nosso gráfico de linha, que tem duas linhas e dois eixos Y. Considera o gráfico que mostra a relação entre a área desmatada e o número de termos de autuações do IBAMA entre 2018 e 2023. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Visualmente aqui, o que é que eu vejo, gente? Que o desmatamento chegou no seu pico em 2021. Beleza. E o mínimo de autuações realizadas pelo IBAMA foi em 2021. O que esse gráfico, veja como os gráficos tentam passar. Não existe gráfico bobinho, gente. Todo gráfico ele foi construído por alguém para te apresentar uma informação visualmente. Ele está te induzindo a chegar a uma conclusão, que aparentemente é correta, né? Que quanto menos autos de infração, mais desmatamento a gente vai ter. Tanto é que em 2023, coincidentemente, quando aumentou e atingiu o seu recorde de autos de infração emitidos pelo IBAMA, o gráfico de linha do desmatamento começou a descer aqui, está descendo a olhos vistos, tá? Então é isso, beleza, vamos ver quais são as alternativas e descobrir qual é a correta, vai ser uma análise desse gráfico aqui, prova do IADES, Sensipan é um órgão de monitoramento lá da Amazônia, né? Muito bem, em 2018, o número de termos de autuação foi maior que a quantidade de quilômetros quadrados de área desmatada. Em 2018, a gente teve 3.741 autos de infração e uma área desmatada de 7.536 quilômetros quadrados. Não, né? Foi menor, né, jovem? Teve 3.000 termos e 7.000 de área desmatada, corta, joga fora. O gráfico mostra que quanto maior o número de termos de autuação, menor é a quantidade de quilômetros quadrados de área desmatada, com algumas exceções aí, né? Esse é o gabarito, tá? Que era isso que o examinador queria que você visse. Mas, por exemplo, em 2019 a gente teve 3.000 termos e 10.000, né? E, ó, o mínimo histórico de desmatamento foi quando? 2018, com 7.500 e teve 3.000 termos. A gente aqui está vendo ó, que em 2023 a gente teve 5.000 termos e 9.000 de desmatamento. Teve mais termos aqui, mas o desmatamento está maior. Cabe o recurso? Cabe recurso nessa bichinha aqui. De uma maneira geral, sim. Mas cadê o de uma maneira geral falado aqui? Né? Não está falado. Quanto maior o número de termos, menor é a quantidade de quilômetros quadrados. Mentira, porque isso aqui não bate com isso aqui. Então está falando besteira. Entendeu? Entendeu? Acho que entendeu. Em dois momentos, a igualdade entre os valores do número de termos de autuação e o número de quilômetros quadrados na área desmatada. Gente, é que ele está querendo te induzir ao erro. De fato, ó, aparentemente aqui,
e aqui, os dados foram iguais, né? Nesses dois pontos de corte das duas linhas, isso quer dizer que os dados foram iguais. Mas, na verdade, você tem que perceber o seguinte, o gráfico de linha ele é formado por pontos, tá? E os pontos são interligados por linhas, mas os dados estão nos pontos. Então, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto, onde foi coletada a informação de 2019 e 2018. Mas não necessariamente aqui a igualdade de valores dos números de termos de autuação e do número de quilômetros quadrados. Na verdade, o que acontece aqui é uma projeção, não necessariamente é verdade. Tá? Mas eu tendo a achar essa aqui com chance de eu entrar com recurso também, porque essa projeção de fato vai acontecer em algum momento, esse corte vai acontecer em algum momento dentro do ano, tá? Mas não é o caso que está sendo apresentado no gráfico. Em 2023, a área desmatada foi de 5.169 km, em 2023 foram 5.169 termos de autuação, tá? Autos de infração. E letra E, o maior número de termos de autuação ocorreu em 2021, e em 2021 aconteceu o menor número de termos de autos de infração. Tá bom? Por isso que o gabarito fica aí na letra B mesmo, mas com alguns problemas. Essa questãozinha que eu tenho de gráfico de linha, vamos agora falar sobre o gráfico de dispersão, conhecido popularmente lá nos Estados Unidos como scatterplot, tá? Que é o gráfico que mostra a correlação entre duas variáveis. Usa pontos para representar a relação entre duas variáveis numéricas. Então, ó, horas de estudo do aluno do GRAM. Quanto mais ele estuda, maior vai ser a nota dele na prova. E eu vejo aqui claramente que existe uma correlação positiva entre horas de estudo e nota do cara no concurso. Tá certo? É isso aí. Isso aqui é um exemplo de correlação. E que está aqui, beleza? Cada ponto no gráfico representa um par de valores x e y. Para eu montar esse gráfico, pessoal, eu tinha uma tabela, eu teria que ter uma tabela com o x, que é o eixo x, que é horas de estudo, e o y, que é a nota. Essa tabelinha ia ter um cara que ia estar assim, ó, 2 horas de estudo, o cara tirou 55 na prova, que é esse carinha aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 2, 55. Esse ponto aqui, tá legal que tá no meio das linhas, ele estudou 6 horas e tirou 8. Estudou 6 horas e tirou 80. Tá certo? É assim que você constrói o gráfico de dispersão. Padrões nos pontos indicam correlação positiva ou negativa ou ausência de correlação. Se tivesse assim, ó, em vez desses pontos, tivesse os pontos, esses pontos aqui, ó, isso quer dizer que quanto mais o aluno estuda, menor é a nota dele. É uma correlação negativa, tá? E se tivesse assim, ó, além desses pontos que já estão, tivesse esses pontos aqui, ó. Isso quer dizer que não tem correlação entre os dados, porque tem dado aqui embaixo, dado aqui em cima, dado aqui, tem dado em todo canto. Moral da história, não existe correlação. Tá? Esse é o gráfico de dispersão, bastante utilizado para eu escolher que variáveis eu vou jogar dentro da minha máquina quando eu for ensinar ela num projeto de inteligência artificial, porque eu só vou trazer dados que são relevantes, que têm relação com aquilo que a máquina tem que aprender. Captou a lógica da história? Então, eu faço um gráfico de dispersão, eu vejo que eu quero que a máquina aprenda a prever quanto de crédito eu vou disponibilizar para o sujeito que acabou de fazer uma conta no meu banco. Porque automaticamente ele disponibiliza um valor lá, não é o gerente que define, é a máquina. E a máquina define com base nos atributos que descrevem um sujeito que acabou de criar uma conta corrente no banco. Tá? Para eu fazer essa correlação, por exemplo, eu posso correlacionar o crédito com o salário do sujeito? Posso. Por quê? Porque se eu plotar num gráfico crédito disponibilizado no passado pelos gerentes humanos e o salário do sujeito, quanto maior o salário do sujeito, mais crédito esse sujeito vai ter, meu jovem, porque ele tem dinheiro, entendeu? Isso existe uma relação. Agora, a quantidade de crédito que a minha máquina vai disponibilizar
tem a ver com, sei lá, a altura do sujeito? Não, né? O sujeito alto recebeu crédito baixo, o sujeito alto recebeu crédito alto, o sujeito baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Não existe uma correlação entre altura e quanto de crédito eu vou disponibilizar para o meu novo cliente. Então, o gráfico de dispersão, o scatterplot, ele é muito bom para você avaliar se existe relação entre alguma variável e outra variável. Um problema que tem são as correlações espúrias. Já ouviu falar nisso? Correlação espúria é quando você diz assim, a quantidade de terremotos na China por mês é proporcional à nota dos alunos do GRAM por mês no Brasil. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas por coincidência os terremotos vão aumentando ao longo do tempo. Não sei por quê, porque o inferno está vindo para a Terra, ninguém sabe. E as notas dos alunos do GRAM também estão aumentando ao longo do tempo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu jovem, tá? Essa é a correlação espúria. E a gente tem que ter cuidado com isso na hora que a gente estiver fazendo nossos gráficos, para também não cair nesse ledo engano, tá bom? Muito bem. Questões. Prova de estatística da FGV 2023. A análise dos dados multivariados, como a correlação linear entre dois atributos de um conjunto de dados X. Olha, eu tenho um conjunto de dados X. Um conjunto de dados X vai ser uma tabela com várias colunas, com vários atributos. Ele está querendo achar a correlação linear entre dois atributos, atributo 1 e atributo 2. O que é que você faz para encontrar isso por meio de um gráfico? São atributos numéricos? São atributos numéricos? Não falou, deveria ter falado, mas tudo bem, né, FGV? São. Então, A1 fica aqui, A2 fica aqui. Quando você plota esses dados, você descobre isso aqui, uma correlação linear, uma relação linear entre eles. Tá? E que gráfico é esse? É o gráfico de scatterplot em inglês. Tá? Pizza já vimos. Boxplot eu falei com vocês o que é, né? Que é o gráficozinho que a gente encontra outliers. Gráfico de densidade, não conheço. Gráfico de histograma é o gráfico que mostra variação. É um gráfico de barras, só que ele, em vez de mostrar valores absolutos, ele mostra a variação da frequência de determinado valor. Desculpa aí pela tosse, beber uma aguinha, que senão vou morrer. A gente vai falar mais de histograma já já. Scatterplot é o nosso gabarito. Fundep, Prefeitura de Cordesburgo. Qual é o tipo de gráfico mais apropriado a ser utilizado no Microsoft Excel na vida, qualquer lugar do mundo, quando o usuário deseja representar a evolução de dados ao longo do tempo? E essa questão veio no lugar errado, é bom que a gente vai se perder aqui, como vendas mensais ao longo de um ano. Era para estar no gráfico anterior. Qual é, gente? Eu quero mostrar a evolução dos dados ao longo do tempo. Eu vou fazer um gráfico de linhas, né? Gráfico de linhas. Não um gráfico de barras empilhadas. Barras empilhadas é quando eu tenho... Aqui, opa, aí você me ajuda, né, professor? Eu tenho mais de uma categoria sendo apresentada por cada uma das categorias que estão no meu gráfico de barras, tá? É o gráfico de barras empilhada. O gráfico de dispersão a gente acabou de aprender, é o que faz a relação entre duas variáveis. Gráfico de pizza também não é, tá? Agora um que fala do gráfico de pizza, do gráfico de colunas e do gráfico de linhas. Tá no lugar errado essa questão, mas vamos responder. Sete Lagoas, Minas Gerais. Todos os meses, uma determinada empresa elabora uma planilha com os dados dos chamados. Nessa planilha, os chamados são agrupados por setor. Diante desses dados, será necessário fazer um gráfico no Excel para que fique mais fácil entender onde há mais demandas de serviço. Isso é, qual setor mais solicita serviços de suporte? Qual setor que mais solicita serviços de suporte? Eu posso fazer um gráfico de pizza. Setor A, setor B, setor C, setor D. O setor B é o que pede mais. Posso fazer um gráfico de barras. A, B, C, D. Posso. Vamos ver o que é que ele quer saber. Diante dessa demanda, analise as afirmativas a seguir sobre os gráficos. O gráfico de pizza, gráfico de setores, seria uma boa opção. Seria para demonstrar esses dados, pois ele apresenta um círculo dividido, né, jovem? Em fatias, cada um com uma cor diferente. Posso botar com a mesma cor se eu quiser, tá? Mas posso. A 1 tá certa, gente. A 1 não tem para onde correr não, vou jogar fora a letra C. O gráfico de colunas, que é o gráfico de barras, seria um bom gráfico, sim,
pois seria possível colocar cada setor em uma coluna, como eu falei aqui para vocês, o que permitiria cruzar as informações de cada setor a partir do tamanho da coluna de cada um. É isso mesmo, a 2 está correta, vou jogar fora a letra B. E aí vamos saber se a 3 está correta ou não. O gráfico de linhas seria uma boa opção, pois assim seria possível ter um dos eixos o mês e no outro a quantidade de chamados por setor. Não. Não concordo que gráfico de linhas é uma boa opção, tá? Porque eu quero mostrar, ele está me dizendo que eu teria aqui um mês, em um dos eixos o mês 1, mês 2, mês 3, e no outro a quantidade de chamados por setor. Não gosto dela, não. Não fica um bom gráfico assim, não. 1 e 2 apenas é o nosso gabarito. VUNESP! Gráfico de dispersão. Voltamos ao gráfico de dispersão. Duas questões perdidas aí, mas que foram legais, que consolidou o aprendizado sobre o gráfico de linhas. Prefeitura de Ribeirão Preto. Ao se estabelecer uma análise sistemática de gerenciamento e controle por meio de uma ferramenta de qualidade, pode-se utilizar o gráfico de dispersão. É prova para a área de administração, tá? Assunto de administração, e eu tenho o gráfico de dispersão lá. E quando que eu vou aplicar um gráfico de dispersão? Pergunto-lhe quando? Letra A, se faz necessário o auxílio da verificação de frequência de dados que tem por objetivo identificar como determinada amostra está distribuída. Gente, isso aí é o gráfico de histograma, tá? O gráfico de histograma, ele mostra uma variável de acordo com suas frequências. Por exemplo, imagine que eu quero saber qual é a faixa etária mais comum na população brasileira. De 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 34, 45, 60, 80, 90, 100. Eu gosto de falar rápido, vocês já perceberam isso, né? Gente, para eu fazer esse tipo de gráfico, eu vou precisar de um histograma. O histograma é a melhor forma, porque eu vou colocar a quantidade de pessoas no Brasil por cada faixa de idade ao longo do tempo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso dizer assim, de 0 a 10, tá aqui. De 10 a 20, tá aqui. De 20 a 30, tá aqui. Tem aqui, milhões. São 200 milhões, 80 milhões, 40 milhões, 20 milhões. De 30 a 40, tá aqui. Aí de 40 a 50, o povo já começa a morrer, tá diminuindo a quantidade de gente nessas faixas etárias. Tá? De 60 para 100. Tá bom? Então, o que acontece? Eu consigo verificar que a faixa etária que tem mais gente viva no Brasil, de acordo com a idade, é a faixa de 20 a 30 anos, tá? O que é muito bom, porque o povo trabalha, né? Supondo que esse gráfico que eu inventei agora fosse verdade. Vamos lá. Então, se eu quero verificar a frequência de dados, o quanto que os dados se distribuem ao longo do domínio do dado, eu vou usar um histograma. B, procurar descrever passos e etapas sequenciais de um determinado processo. É um fluxograma, né, jovem? Eu faço a tarefa 1, depois eu vou para a tarefa 2, depois que eu termino a tarefa 3, eu faço a tarefa 4 e a tarefa 5, ou 3 e 4, depois eu volto, faço a tarefa 5 e terminou meu fluxo, tá? Isso é um fluxograma. Se busca entender se uma relação de causa e efeito faz sentido. Aqui ficou legal, gente, porque traz uma informação nova. Gráfico de dispersão, ele vai ter dois tipos de variáveis. A variável do eixo x é independente, normalmente. E a variável do eixo y é a dependente. Dependência e independência quer dizer que o valor de x determina y. É o que a gente vai verificar no gráfico de dispersão. Porque se houver uma correlação entre x e y, quer dizer que a variável x independente define o y. Captou a lógica? Se eu boto aqui o peso, e aí eu descubro que existe uma correlação entre peso e altura, a partir do meu peso, eu consigo prever a altura do sujeito. Tá? Isso é uma correlação e isso a gente faz muito. E aí, causa e efeito. A gente vai dizer que o eixo x traz a causa para o efeito acontecer no eixo y. Tá? O cara que tem um peso de 100 quilos, a causa do efeito dele ter 1,85 m. Captou? Pronto. Por isso tá certo essa alternativa aqui. O gráfico de dispersão, ele me mostra uma relação entre causa e efeito, entre a variável independente e a variável dependente. Tá? Sendo possível eliminar as inferências e interpretações equivocadas de que algo aconteceu em função de outra variável. Legal, gabarito. Tá? É imperativo estudar com profundidade as causas de um efeito negativo, levantando todas as... Oxi!
Reaplicável quando é imperativo estudar com profundidade as causas de um efeito negativo. Aí eu vou pegar quero achar culpado, aí eu vou atrás de um diagrama de espinha de peixe. Outra história. Se o objetivo é auxiliar visualmente no acompanhamento dos processos, suas possíveis variabilidades, identificando estatisticamente os desvios, alterações inesperadas. Não, nada a ver, isso aí está indo bem longe. Tá? Prova de 2024 CRQ. Na visualização e na análise exploratória de dados, os gráficos de dispersão são ideais para examinar a relação entre duas variáveis quantitativas e identificar correlações entre elas. Questão bonitinha, corretíssima, inclusive. Tá? Mais uma aqui da FGV, 2022, TJDFT. Certa agência de um órgão público vem recebendo um número significativo de reclamações dos cidadãos atendidos em relação à qualidade dos serviços prestados. A gerente da agência quer identificar se a correlação entre o tempo de atendimento e o tempo de experiência dos funcionários com vistas a planejar. O que é que ela está dizendo? Que experiência do funcionário e o tempo de atendimento ao público médio. O cara que tem altas... Joãozinho, que está na repartição há muito tempo, ele rapidamente sabe como resolver o problema e ele atende rapidinho o funcionário que chega lá. Então, Joãozinho, ele está por aqui, ele tem alta experiência e o tempo de atendimento é baixo. E isso a gente vai vendo o quê? Que quanto mais experiente o cara é, mais rápido ele resolve os problemas. Por isso que tem que dar experiência para o povo. E aí você acaba vendo aqui uma correlação negativa. Quanto maior o tempo de atendimento, menos experiência o cara tem. Né? Menos experiência o cara tem. Tá bom? Já deu o gabarito, sem querer aqui. Para identificar essa correlação, eu vou usar um gráfico de dispersão. É uma questão de administração, tá? Que vai trazer coisas que não tem nada a ver com os gráficos que a gente está estudando até agora. O gráfico de Pareto, que é um 80-20, o que mostra relações onde 20% das coisas são responsáveis por 80% de outras coisas. O diagrama de espinha de peixe, que ele vai trazer as causas, descrever as causas de um problema. O gráfico de Gantt, que é um cronograma com tarefas para você entregar. Carta de controle é outra história também da área lá da administração. Mas eu trouxe aqui porque ele está falando do nosso gráfico de dispersão e ele trouxe mais um exemplo de utilização de gráfico de dispersão. Olha, essa aqui é para ninguém tirar zero na prova, ainda vai ter gente que vai errar essa. Prova do CESP de BI, 2024. A figura precedente, que é esse gráfico que está aí do lado direito, é exemplo de... O que temos aqui, gente? Lente e width. Width é largura, altura da sépala e largura da sépala. Tem um dataset, um conjunto de dados que a gente usa para treinamento, assim, que é didático, que traz as diversas, um monte de medições de flores. Aí tem a altura da pétala, a largura da pétala, a sépala que está dentro da pétala, e outras informações. E aí tem, para cada conjunto de medições, você diz, ó, essa flor aqui é uma margarida, essa daqui é uma papoula, tá? E aí eles pegaram esse dataset para fazer esse gráfico, colocar aqui, onde ele está comparando duas variáveis. Que variáveis são essas? A largura da sépala e a altura da sépala, é o contrário, não sei, tá? E aí, gente, esse carinha aqui, ó, ele tem o sepalen, largura de 5 centímetros e uma altura de 2 centímetros. Tá bom? Isso é um gráfico de dispersão, né, minha gente? Mapa de árvores, nada a ver isso aqui. Nem sei o que é mapa. Trimap, já viu um mapa assim, gente? Que quanto maior o tamanho do retângulo, maior é o valor associado àquele retângulo. Então, ó, exportações do Brasil. O Brasil, em 2024, exportou soja, exportou laranja, estou inventando aqui, e minério de ferro. E só exportou 2 carros para fora. Então, com o Trimap, a gente consegue visualmente verificar quais são as maiores grandezas por determinada categoria. Tá? É um outro formato de gráfico que é bastante utilizado também aí recentemente. A turma está gostando de usar o Trimap. O Trimap está me dizendo que o Brasil é um país que vive de commodities. Coitado do Brasil. Histograma, falamos sobre ele, é o diagrama que traz a distribuição de um valor ao longo de intervalos de frequência, e o mapa de calor também já expliquei para vocês. Então, gabarito aqui é a letra A, tá bom?
Joinville, 2024, médico, ó, o médico, coitado do médico. Na bioestatística, se quisermos avaliar a correlação entre duas variáveis, que gráfico a gente vai usar, né? O gráfico de dispersão, ele tem até a figurinha aqui. Inicialmente apresentamos os dados de um gráfico de pontos, denominado diagrama de dispersão. O diagrama abaixo é um exemplo de correlação positiva fraca, negativa perfeita, negativa forte, positiva forte, negativa fraca. Gente, eu estou vendo uma correlação entre x e y aqui. Na minha cara está aparecendo que quanto maior o x, menor o y. Existe uma correlação negativa. A positiva, os dados estão assim, ó. Certo? Positiva, os dados estão assim. Agora, é uma negativa perfeita, negativa forte e negativa fraca. Perfeita seria se os pontos estivessem todos passando em cima de uma reta. Aí seria uma correlação perfeita. Ou de uma curva. Vai, eu deixo. Mas, nesse caso aqui, é uma correlação negativa fraca, porque existe um espalhamento, um R2 baixo aqui, um espalhamento apreciável dos dados em relação a esse centro aqui que eu representei por meio de uma reta. Tá? Se os dados estivessem assim, ó, aí eu teria uma correlação forte, nesse caso positiva. Tá bom? Então, ó, negativa fraca. Próxima. Olha essa daqui, ó. Isso é um gráfico de dispersão. Variável x, variável y. Os dados parece que vão subindo e depois vão descendo. IBFC. Observe o diagrama de dispersão abaixo e assinale a alternativa correta. Não existe correlação entre as variáveis x e y. Discordo. Daqui para cá existe uma correlação positiva, daqui para cá existe uma correlação negativa. Conviva com isso. Letra B. Observa-se uma tendência de crescimento de y em função de x para valores de x a partir de 20. A partir de 20, os valores de y começam a cair. Não, errado. C. Observa-se uma tendência de decrescimento de y em função de x para valores de x até 15. De x até 15, os dados de y estão aumentando, jovem. Não está decrescendo, não está havendo decréscimo de y. D de dado, observa-se a tendência de crescimento de y em função de x até um valor de x entre 15 e 20. E a partir daí, decrescimento. Veja que entre 15 e 20 aqui, até aqui, eu vejo que o y está crescendo. Depois, o y começa a cair. O gabarito é a letra D, tá bom? A correlação não é linear, porque, na verdade, eu tenho aqui... Isso aqui não é uma linha, isso aí é um chapéu, é um telhado de uma casa, tá certo? Mais uma! Tabela de frequência a seguir mostra dados coletados em uma pesquisa para se verificar o número de disciplinas que os estudantes de determinada universidade estão cursando por semestre. Então, ó, tem 10 estudantes com 2 disciplinas, 15 com 3 disciplinas. Eu olhei assim, rapidamente, pensei que um gráfico de dispersão seria o melhor, mas eu já mudei de ideia. Vamos ver aqui a questão. O gráfico do tipo pizza é o mais apropriado para representar os dados apresentados na tabela, visto que a variável analisada é qualitativa ordinal. Não existe qualitativa aqui, são números em ambos os casos, tá? A disciplina é uma variável discreta numérica, tá bom? E até ordinal, aparentemente, mas não é. Nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, fazer um gráfico de coluna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Estudantes 10 aqui no 2, 15 aqui, 40 aqui, 35 aqui, 28 aqui, 10, 4 aqui, 4 aqui. Tá? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer o gráfico de dispersão que eu estava pensando originalmente. Disciplinas e estudantes. Aí eu veria que existe o quê? Ó, não fica legal, não. O melhor aqui para apresentar é o gráfico de barras, e não gráfico de pizza, porque você não vai fazer uma pizza que vai ter assim um monte, primeiro, tem um monte de categorias, então ela ficaria muito poluída e difícil de entender, e segundo, você ia preencher com números, né? Aí você ia ter uma dificuldade aqui de entender esse gráfico. O melhor para ele aqui é o gráfico de barra. Mais uma aqui não, vamos agora fechar, e a gente volta na sequência com histograma, tá bom? Tudo certo, tudo tranquilo, estamos matando aí todos os tipos de gráfico nessa aula de introdução à visualização. Tá gostando da aula? Manda um joinha aí para nós, valeu, um abraço, até a próxima.